Saudações, comunidade acadêmica, estamos aqui mais uma vez, BMS Global, e o tema de hoje é decomposição de números em fatores primos. Vamos começar por entender o que são números primos. Números primos são aqueles números diferentes de 0 e 1 que admitem apenas dois divisores, que é 1 e esse mesmo número. Eu tenho, por exemplo, o número 2. Quando eu falo de divisores, eu estou falando de números que, quando eu fazer a divisão, eu não tenho dízimas, não tenho números com vírgula, não tenho resultados números com vírgula. Então, o número 2, como exemplo, é um número primo. Por quê? Porque se eu tenho 2, os divisores de 2 é apenas 1 e 2. Um outro exemplo de um número primo, temos o número 3. O 3 é divisível apenas por 1 e por 3. Porque se eu procurar um outro número para dividir por 3, eu vou ter números com vírgula. Por exemplo, 3 dividido por 2 vai dar 1,5. 3 dividido por qualquer outro número, eu vou ter sempre dízima, vou ter sempre números com vírgula. Então, o que é que eu faço? Então, é a partir dali que eu vou ter a ideia do que é um número primo. São números que alimentam apenas dois divisores, que é 1 e esse mesmo número. O número 5 é um número primo, porque o 5 é apenas divisível por 1 e por 5. 5 dividido por 1 é 5. 5 dividido por 5 é 1. Então, todos aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por esse mesmo número são chamados de números primos. Vamos supor o número 9. Número 9. Há gente que ainda faz confusão sobre números primos, pensando que um número primo são números ímpares. Não. Vamos supor o número 9. O número 9 é um número ímpar, mas não é um número primo. Por quê? Porque o 9 admite mais de dois divisores. O 9 podemos dividir por 1, podemos dividir pelo próprio 9, podemos dividir por 3. Já são 3 divisores. Logo, o 9 não é um número primo. Para ser número primo, tem que ser divisível apenas por 1 e pelo mesmo número. 9 dividido por 1 é 9, por 9 é 1, por 3, 3. Agora, já percebemos o que são números primos, números que admitem apenas dois divisores. Os primeiros números primos, podemos listar aqui, vamos listar os números primos. 2 é o único número par primo. Temos o número 3, temos o número 5, temos o número 7, temos o número 11, 13, temos o 17 e por aí em diante. Todos os números que admitem apenas dois divisores são números primos. Agora, por que estamos a falar sobre isso? Nós hoje vamos entrar naquilo que é o máximo divisor e o mínimo múltiplo comum. E para nós conseguirmos compreender o que é o máximo divisor, o que é o mínimo múltiplo comum, precisamos ter um conceito do que são números primos. Todo número pode ser escrito como um produto de números primos. Todo número pode ser escrito em forma de fatores primos. Por exemplo, o número 10, eu posso escrever isso aqui como o resultado, ou seja, eu posso escrever o número 10 em fatores primos. O número 10 é 5 vezes 2. Escrevi o número 10 em fatores primos. 5 é um número primo, está aqui. 2 é um número primo, também está ali. Um outro exemplo, o número 20. Eu posso escrever o 20 em fatores primos, posso. É 2 vezes 2 vezes 5. Escrevi o número 20 de uma forma em que eu só tenho números primos aqui.
Então, a partir desse conceito é que eu vou conseguir calcular o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Como? Decompondo cada número em fatores primos. Máximo divisor comum. Máximo divisor comum. O que é isso, o máximo divisor comum? É o máximo divisor que eu vou ter entre dois números, ou seja, é um divisor comum entre dois números. Sendo que esse divisor comum é o máximo, ou seja, é a maior possibilidade. Depois dele não existe um número maior que é o divisor dos dois números. Por exemplo, eu tenho o número 10 e 20. O máximo divisor comum entre 10 e 20 é 10. Vamos já entender por que é 10. Entre 10 e 20 é o 10. Isso quer dizer que acima dos 10 já não existe mais nenhum número que é divisor do próprio 10 e do 20. Mas como é que eu acho esse 10 aqui que é o máximo divisor comum entre 10 e 20? Eu vou decompor estes dois números em fatores primos. Vou decompor o 10 em fatores primos e vou decompor também o 20 em fatores primos. Vamos apagar isso por um momento. Como é que eu vou decompor o 10 em fatores primos? Eu faço a divisão pelos números primos que nós já vimos. 11 e 1. Eu pego esse número, começo a dividir pelos números primos. Qual é o primeiro número primo? 2. Faço 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 vou ter 5. Esse resultado vou dividir de novo por um número primo. O 2 é divisível? Não. 5 não é divisível por 2. Próximo número primo. O 3 também não é divisível. Então vou para o próximo número primo. Por 5 é divisível? É. 5 por 5 eu vou ter 1. Quando eu tiver resultado 1 aqui, eu paro. Depois disso, eu escrevo o número 10 de tal forma que é 2 vezes 5. Escrevi o número 10 em fatores primos. Tem apenas números primos. O 20 é a mesma coisa. Vou dividir pelo primeiro número primo, que é 2. Eu vou ter 10. 10, de novo, por um número primo. O 2 vai ser 5. 5 por 2 não vai dar. Por 3 não vai dar. Por 5 vai dar. Vou ter 1. E a partir daqui escrevo o 20, que é 2 vezes 2 vezes 5. Agora, como é que eu acho o máximo divisor comum entre esses dois números? Vamos aprender um método muito simples. Eu sei que 10 é igual, já vimos aqui, 2 vezes 5. E o 20 é 2 vezes 2 vezes 5. O máximo divisor comum, vamos colocar aqui, o máximo divisor comum entre 10 e 20 vai ser todos os números que aparecem aqui na decomposição do 10 e na decomposição do 20. Por isso é que é comum, algo comum entre duas pessoas é aquilo que uma tem e o outro também tem. Então, o que eu tenho aqui em 10 e também tem aqui no 20? Eu vou riscar. No 10 tem 2, risco com esse 2. Escrevo aqui 2. No 10 tem mais que número? Tem esse 5. Tem esse 5. Coloco aqui 5. Esse 2 que está aqui no 20, no 10 já não tem nenhum 2 para ser o parceiro dele. Então, ele fica assim. Quer dizer que o máximo divisor comum, eu vou apenas multiplicar 2 vezes 5, vai ser 10. O máximo divisor comum entre 10 e 20 é 10. Acima dos 10 já não existe um número que seja divisor.
tanto de 10 e de 20. Um outro exemplo para terminarmos. Eu quero saber qual é o máximo divisor comum entre 35 e 25. O que eu faço? Vou decompor em fatores primos. Escrevo 35, vamos decompor, e o 25 também vamos decompor. Pelo primeiro número primo, 35 por 2 não vai ser possível. 35 por 3 também não vai ser possível. 35 por 5 vai ser possível. 35 dividido por 5 é 7. 7 por 2 não vai ser possível, por 3 não, por 5 não, mas por 7 vai ser possível. Até porque o 7 é um número primo. 7 dividido por 7, 1. Vamos no 25, vou decompor também. 25 por 5, vou ter 5. 5 dividido por 5, 1. A partir daqui, escrevo o 35. É igual a 5 vezes 7. Escrevo o 25, que é igual a 5 vezes 5. E para achar o máximo divisor comum entre o 25 e o 35, vejo os números que estão aqui e também estão aqui e assinalo com X. Vou ter esse 5 com esse 5 e já não tem mais nenhum número que está aqui e também está aqui. Então o máximo divisor comum entre 25 e 35 é 5. Então esta é a aula de hoje. Se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos.